Fala galera, seja muito bem-vindo ao Boa Teologia. Nós estamos iniciando hoje um novo quadro no Boa Teologia, que é exatamente o tempo com Deus. O tempo com Deus tem um intuito de ter um caráter assim meio que um devocional. Eu quero refletir com você a partir da palavra de Deus de uma forma rápida. Eu não sei se você vai assistir esse vídeo de manhã, eu não sei se você vai assistir esse vídeo à noite ou à tarde. Eu não sei que horas você separa do seu dia para que você tenha um tempo com Deus que nós chamamos de devocional, onde você reflete um pouco sobre a palavra de Deus. Eu te aconselho a fazer isso no seu tempo de devocional. Talvez você vai iniciar o seu dia, você bota ali no café da manhã esse vídeo, até porque ele vai sair bem cedo da manhã. E eu quero apresentar para você de forma simples e rápida um pouco do que o Senhor Jesus quer falar conosco hoje, de forma simples e direta, com a palavra de Deus. Eu me chamo Pedro Emanuel, eu sou pastor e hoje nós vamos começar estudando um pouco sobre o primeiro capítulo de Mateus, mas não o capítulo todo, a parte da genealogia, tá certo? Então eu queria aqui que você selasse um compromisso comigo. O primeiro compromisso que eu preciso que você firme aqui comigo é que você vai se inscrever nesse canal, que você vai curtir e depois você, se caso aconteça, você vai lá nos comentários e bota aquilo que Deus fala contigo e ao teu coração, porque eu também quero ser edificado através da sua vida, porque eu creio que eu posso edificar a sua vida através de Cristo e você pode edificar a minha vida também através de Jesus Cristo. E nós vamos começar pelas genealogias. Lembrando, durante 5 dias a gente tem um compromisso firmado, eu vou postar hoje, vai ter mais vídeos também durante 5 dias, são 5 vídeos e durante esses 5 vídeos você vai assistir todos, vai curtir todos e vai comentar todos. Gente, se aqui for bom, se der bom, se muitas pessoas assistirem, a gente vai continuar, tá? Um pouco dessa exposição simples e direta do livro de Mateus. Então a gente vai começar pelas genealogias. Essa parte da Bíblia, muitas vezes a gente pula. Eu confesso pra você que eu já pulei várias vezes as genealogias, aquela parte lá de Levítico, onde eles entram em detalhes. Eu não vou mentir pra você, eu já pulei. Mas quando a gente entende o propósito de tudo isso daqui, e quando a gente entende que até nesse momento aqui o Senhor Deus ele fala com a gente para de pular, entendeu? A gente começa a ler. Então eu sempre leio, pelo menos no Novo Testamento, que o livro de Mateus e o livro de Lucas é que vão trazer as genealogias. Então eu gosto de ler e refletir um pouco. Então, eu não vou ler aqui com você toda essa genealogia, porque isso vai levar um certo tempo e eu sei que você talvez esteja com pressa, tem que sair para trabalhar ou tem que fazer alguma coisa. E eu não quero que você deixe de ser abençoado. Mas eu gostaria de destacar algumas pessoas aqui na genealogia de Cristo em Mateus capítulo 1. A primeira delas é que Mateus, ele começa logo dizendo no versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É muito importante nós entendermos que para os judeus, as genealogias tinham uma importância muito grande. Por exemplo, eu não sei de onde você mora, mas aqui onde eu moro, se a gente chega na parte mais interior do estado, na parte mais que a gente chama aqui no sertão, que são as pessoas que geralmente vivem na natureza, no sentido assim, que trabalham na roça e tudo mais. E quando você chega na casa de alguém, uma pessoa mais antiga, a primeira coisa que ela pergunta pra você é, vou falar na expressão que o cearense usa, né? Tu é filho de quem? As pessoas perguntam logo, tu é filho de quem? Aí geralmente a gente vai dizer, eu sou filho do pastor Carlísio. Então as pessoas, sim, o pastor Carlísio. Então, quando a gente diz quem somos, isso traz uma validade. Nós podemos identificar quem é a nossa família. E Mateus, ele escreve esse livro para apresentar para os judeus, para mostrar para os judeus que Jesus, o Cristo, Jesus, aquele que andou entre eles, que fez milagres, que pregou, Jesus realmente é o Messias prometido e é o Messias esperado. Os irmãos sabem que muitos judeus demoraram para ter essa convicção a respeito de Jesus Cristo. E Mateus, ele se preocupa, assim como Paulo, ele se dedica boa parte do seu ministério a pregar para os gentios. Mateus, ele dedica boa parte do seu ministério para pregar para os judeus. Pelo menos no Evangelho de Mateus é um documento em que ele tenta mostrar para os judeus que Jesus Cristo realmente é o Messias, é o Deus Todo-Poderoso. E Mateus faz isso durante todo o seu livro, linkando as falas, as atitudes, os milagres de Jesus, os discursos e pregações de Jesus, os acontecimentos na vida de Jesus Cristo com as promessas do Antigo Testamento que apontavam para o Messias. Por isso que você vai encontrar várias vezes no livro de Mateus, por exemplo, Mateus dizendo assim, e isso aconteceu para que se cumprisse a profecia quando isso foi dito. Então Mateus, ele já começa aqui apresentando que Jesus é o Cristo, ou seja, ele começa, aqui é a genealogia de Jesus, o Cristo. O Cristo significa
significa ungido, tá? Significa o enviado. Aquele já traz a menção de Jesus como realmente o Messias, o filho de Davi, filho de Abraão. Então Jesus aqui, ele já é associado a partir de Mateus com Abraão, certo? Então Abraão, para os judeus, principalmente naquela época, ele tinha uma importância. O pai Abraão, o patriarca Abraão, Moisés, são figuras históricas que tinham uma grande importância. Ele mostra que Jesus está associado a esses homens, e é exatamente Abraão que recebe inicialmente ali a profecia do Messias, em Gênesis capítulo 12, quando Deus promete para Abraão: a partir de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então eles tinham já esse entendimento de que Deus ia mandar alguém. Talvez eles não tinham um entendimento pleno e teológico, não estou me referindo a Mateus, mas os judeus, que nós temos hoje a respeito de Cristo, que é o rei e tal, que a gente entende o evangelho, mas eles tinham esse entendimento desse rei que iria vir, ia governar. Eles só não tinham entendido em Cristo como isso iria acontecer, e é isso que Mateus está tentando fazer. Por isso que ele associa Jesus a Abraão. E a segunda coisa é sobre Davi, filho de Davi. Ou seja, Deus ele promete para Davi que em toda a história, até o fim dos tempos, um herdeiro de Davi teria o trono de Israel. Por isso que quando tem ali a dispersão, a primeira diásporas ali, no ano mais ou menos 720 a.C., quando a Síria domina o reino de Israel e transforma ali Samaria, leva alguns judeus, outros se espalham ali naquela região de Samaria, fica o reino de Judá, e sempre foi um descendente de Davi, e Jesus é exatamente esse rei, o descendente de Davi, não colocando Davi como maior, mas comprovando que Jesus ele segue os padrões da profecia do Messias. E é muito interessante a gente entender e compreender que nós muitas vezes olhamos para Jesus apenas como alguém que vai solucionar os nossos problemas. Muitas vezes nós olhamos para Jesus apenas como alguém que vai trazer um emprego para mim, que vai melhorar a minha dificuldade financeira, que vai restaurar o meu casamento. A gente vai para a igreja porque a gente está mal e precisamos ficar bem, e a gente vai para lá e a gente fica bem de verdade. Mas o evangelho ele vai muito além disso. A proposta do evangelho não é somente um Jesus, uma pessoa que vai resolver os nossos problemas. A proposta do evangelho é um rei, um Deus, um Messias, que ele vai vir, vai estabelecer literalmente um reino de governo santo e justo, e esse reino perpetuará por toda a eternidade, onde as nossas lágrimas, as nossas dores, as nossas dificuldades serão resolvidas. Então era isso que os judeus esperavam, e é isso que nós também esperamos hoje. Os judeus não estavam errados em esperar isso de Jesus Cristo. Eles só tinham as suas expectativas e o entendimento a respeito de como essas coisas iriam acontecer em uma forma que não era para aquele momento. Mas hoje, pela graça de Deus e através do ensinamento do Espírito Santo, nós podemos compreender isso. Então, o que será o céu? O céu é o reino eterno de Cristo. Quando o Senhor virá, nós iremos reinar eternamente com Ele. Nós viveremos eternamente em paz e segurança na comunhão do nosso Senhor. Então, Mateus, quando ele diz que Jesus é o filho de Davi, filho de Abraão, ele já inicia aqui fazendo essa conexão, e quando ele chama Jesus de Cristo, ele está dizendo para os seus irmãos judeus e também para nós que esse Jesus é o Messias, que esse Jesus é aquele a qual haveria de vir, e esse Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Então aqui ele vai continuar, e eu quero apresentar para vocês algumas pessoas que são colocadas aqui na genealogia de Jesus. Eu não tenho como falar de todos, mas eu gostaria de destacar algumas pessoas, como por exemplo, a gente tem Judá, que foi um homem que a descendência dele, para corresponder com Cristo, foi através de Tamar, que na verdade era a sua nora. Todos os filhos de Judá que se envolveram com Tamar acabaram morrendo, e Tamar, no ato de desespero, se passa por uma prostituta e se envolve com Jacó para ter ali o seu filho. Então a gente vê aqui na genealogia do próprio Jesus algo que não parece tão correto. E a gente vê também que lá em Gênesis,
Quando Jacó abençoa Judá, uma das coisas que ele diz para Judá é que o cetro, ou seja, a autoridade, o comando, nunca apartará de ti. Então, Judá e Tamar têm essa importância aqui, que eles mostram que a continuidade da promessa. Ele também vai falar aqui de Isaac, o filho da promessa. Nós temos que entender uma coisa muito legal de Isaac, é que Isaac, ele foi uma pessoa que ele não, se você leu lá em Gênesis um pouco da história de Isaac, você não vai ver grandes feitos, você não vai ver grandes realizações como foi, por exemplo, Abraão, que teve um filho aí com mais de 100 anos. Você não vai ver grandes feitos como foi, por exemplo, com Moisés, que abriu o Mar Vermelho. O propósito da vida de Isaac foi sustentar a promessa de Deus. O maior ministério de Isaac foi ser um pai de família. Então muitas vezes nós estamos, não que isso seja errado, Deus faz um avivamento, Deus, eu quero ser um missionário, eu quero ser enviado para as nações, eu quero ir para a janela 1040, isso não é um problema, isso é legítimo, e se você tem esse chamado, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra ele na sua vida. Mas tem uma beleza na simplicidade da vida, em ser um pai de família, em ser uma mãe, em ser um homem que vai acordar todos os dias, vai colocar sustento na sua casa e vai criar os seus filhos. Isaac foi esse cara, e ele ficou na história. Então nós temos algumas outras pessoas, nós vamos ter aqui a própria Raabe, que era uma prostituta lá na cidade, que, me perdoe, salve o meu engano, lá em Jericó, quando os espias foram lá e ela ajudou os espias a sair com vida, e é o pacto que ela fez com aqueles homens, ela ganhou uma proteção, e a gente vê aqui essa mulher que era uma prostituta sendo honrada, Raabe. A gente vê também Roboão, o filho de Salomão, o cara que não tinha nada na cabeça, que praticamente por causa dos erros dele foi que teve ali a divisão entre o reino de Israel e o reino de Judá. Nós temos também alguns outros reis na história de Judá que não foram tão fiéis a Deus, que não foram tão fiéis ao Senhor, mas que serviram para cumprir a promessa. E como eu falei no começo, Mateus ele usa todas essas características para mostrar que Jesus está de acordo com a linhagem real, com a linhagem da profética, com as profecias, que ele realmente é o Messias. Mas tem algo também profundo nisso. Uma coisa que nós podemos refletir a respeito disso daqui é que mesmo em meio às imperfeições dessas pessoas, mesmo em meio aos erros e falhas dessas pessoas, o propósito de Cristo para nos salvar e nos redimir não foi perdido. Sabe, amados, a salvação que Cristo efetua em nós não é pela nossa força, mas é pelo poder de Deus. E isso é motivo para que nós venhamos a louvá-lo. Sabe, lá em Mateus, capítulo 19, na passagem do jovem rico, quando Jesus fala a respeito das riquezas, os discípulos dizem assim para Jesus: poxa, Jesus, diante das exigências que você colocou, é impossível alguém ir para o céu. Como que alguém vai ser salvo? E Jesus diz: realmente, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Realmente, amados, para nós, e se dependesse de nós, seria impossível que nós fôssemos alcançados por Jesus Cristo. Mas nada é impossível para o nosso Deus. Então você que está me ouvindo hoje, talvez você possa estar sem esperança. Talvez você possa estar pensando: pastor, não tem jeito para a minha vida. Eu sou uma pessoa que eu sempre andei na igreja. Eu sou uma pessoa que já ouvi falar de Jesus. Não tem mais jeito para mim. O que eu tenho para te falar, apresentando todas essas pessoas imperfeitas, todas essas pessoas que fizeram coisas terríveis, horríveis. Nós temos homens aqui como Manassés, que foi um dos reis mais terríveis que passou na história de Judá. Mesmo em meio a esses homens, a obra de Deus não pôde ser, não foi parada, a obra de Deus não foi barrada, e tudo aquilo que tinha que acontecer, aconteceu. Então o que eu quero falar para você é: pare de colocar as esperanças na sua força, pare de tentar encontrar em você capacidade para resolver os problemas que só Jesus Cristo pode resolver. Eu sei que seguir a Jesus não significa que a gente vai ficar rico da noite pro dia, que todos os problemas da nossa vida vão se resolver. Muitos vão, com certeza, e muitos vão melhorar com o tempo, sem dúvida. Mas seguir a Jesus é saber que aquilo que Jesus pode fazer em nós não depende da nossa força. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E isso é pela graça, não vem de nós, para que nós não venhamos nos vangloriar disso. Então, se você está sem esperança, se você já tentou de tudo, se você já fez tudo que podia fazer para tentar trazer luz na tua vida, para tentar trazer alegria na tua vida, para tentar salvar o teu casamento, para tentar mudar a tua história, você não aguenta mais ir dormir à noite lutando contra as coisas
que estão no seu coração. O meu conselho que eu dou para você é: desista. Você não vai conseguir. Mas desistir não é sinônimo de fracasso quando nós falamos a respeito de Cristo. Desista de confiar em você e coloque as suas esperanças em Jesus. E eu finalizo esse nosso primeiro devocional dizendo para você o que o nosso Senhor Jesus falou. Vocês, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, Jesus nos oferece um fardo leve e suave. Ele quer pegar o teu fardo, colocar sobre a cruz e colocar o fardo leve e suave dele. E é esse Jesus que eu apresento para você. E eu espero que muito rapidamente na sua vida você possa ter um encontro com Ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Não sei o que você está fazendo, não sei se você pode fechar os olhos ou não. Se você estiver dirigindo, não feche os olhos, por favor. Não, você vai ter um encontro com Jesus o mais rápido que deveria ter. Mas eu quero fazer uma rápida oração na tua vida. Jesus, eu apresento diante de ti todas as pessoas que viram esse vídeo. Eu quero pedir, Senhor, que elas sejam profundamente tocadas por ti e pelo teu amor. Que essas palavras fiquem cravadas na mente e no coração delas. E elas não esqueçam que o Senhor é a verdade. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe o dia de cada uma dessas pessoas, ou a noite, ou o restante do dia. Que durante todo esse dia elas possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor e possam ver o Senhor nas pequenas e grandes coisas. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar, e que Deus te abençoe.